Deus, mais uma vez nós queremos elevar diante de Ti as nossas orações. Primeiramente dizer o quanto somos gratos ao Senhor, Pai, porque toda manhã podemos, Senhor, abrir os nossos olhos e respirar o ar a qual o Senhor nos proporciona, Senhor, e poder olhar ao nosso redor, Senhor, poder a esposa, o marido, olhar o seu cônjuge, olhar os seus filhos e poder te dizer obrigado, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos dá cada dia, cada manhã. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, reclinar a nossa cabeça ao travesseiro e descansar na certeza que o nosso Deus, o guarda de Israel, não dorme. Saber que o Senhor nos assiste, Pai, em todos os momentos, que conhece os nossos anseios, as nossas dores. Tu conheces, Senhor, o que tem sido, Senhor, a nossa fraqueza, o nosso espinho na cara. Tu conheces, sabes. E se há alguém aqui nessa noite, Pai, que chegou aqui desta forma, Senhor, revela o Teu amor sobre essas vidas por intermédio do Teu Filho Jesus. Que Cristo venha inundar os corações aqui nessa noite. Porque se temos a Jesus, de nada temos falta. Porque em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Então, Senhor, queremos, Senhor, Te dar graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas ao longo de todos esses anos. Queremos Te pedir, Senhor, também pelos enfermos. Podemos, Senhor, aqui, Senhor, no momento com a equipe de louvor, Senhor, está orando pelo Dinho, está orando pelo José, está orando pelo Cito, entre outras pessoas, Pai, a qual, Senhor, não nos veio, Senhor, a memória nesse momento, mas o Senhor sabe e conhece. Então eu te peço, Pai, visita cada leito de hospital. Ontem, Senhor, foi pedido, Senhor, pelo pastor aqui para estarmos orando pelo irmão Aldo, que o Senhor vai de encontro à vida dele em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, ser o médico dos médicos nessa hora na vida do Teu povo que se encontra enfermo. Porque nós cremos, Pai, que Tu pode fazer aquilo, Senhor, que o médico não pode. O Senhor pode chegar, Senhor, onde a medicina não chega. O Senhor pode chegar onde o nosso braço não chega, Senhor. Então vai nessa hora e visita, Senhor, cada enfermo da Tua casa, Pai. Visita, Senhor, o Teu povo, Senhor, toda a parentela aqui representada, em nome de Jesus. Cumpre a Tua vontade, Senhor. A maioria das vezes oramos, faça isso, Senhor. Queremos que o Senhor cure, queremos que o Senhor liberte. E muitas vezes precisamos que o Senhor faça e cumpra a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor venha curar essas vidas, libertar, Senhor, do cativo. Mas faz a Tua vontade no meio dessas pessoas, no meio da Tua igreja, em nosso meio. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assinar. E diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém, em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região, desde o lado do Eufrates, a Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhe perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essas muralhas? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo
este edifício. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? O livro de Esdras é um livro que trata de restauração do templo. A ideia de restauração do templo traz consigo a ideia de restauração do culto, da adoração, traz consigo a ideia de uma vida voltada aos princípios de Deus, uma volta a Deus, uma volta à adoração, uma volta aos princípios bíblicos, vivendo para a glória de Deus e manifestação da graça de Deus. É claro que com o capítulo 4, a última pregação desse livro, você viu que o templo, a construção foi parada. E foi parada por 17 anos. Então, 17 anos, o povo não começaram mais a reconstruir o templo. O povo já tinha perdido a perspectiva da reconstrução do templo. O povo já tinha perdido toda a noção do que Ageu tinha profetizado, do que Zacarias tinha ministrado ao coração do povo, em relação à glória da segunda casa, em relação o quanto Deus estava cuidando, direcionando o seu povo de uma forma extraordinária. Então o tempo passou, e as pessoas começaram a viver as suas próprias vidas, segundo achavam melhor. Eles construíam as suas casas, eles adornavam a casa, de tal forma que não havia mais uma preocupação com a casa de Deus, mas sim só com sua própria vida. Algumas pessoas que foram chamadas por Deus para fazer algo para a glória de Deus, um serviço que Deus assim comissionou, chamou, doutor com um dom, com um talento, de uma forma muito especial, em meio aos obstáculos da vida, às perseguições, ou às pressões externas e internas, eles começam a parar de fazer aquilo que Deus chamou. O desânimo começa a tomar conta da vida da pessoa, e por 17 anos o foco da volta daquele povo exilado a Jerusalém foi perdido. Foi perdido a ideia de trabalhar para reconstruir o templo e o culto. Foi abandonado por causa de pressão de autoridades, pressões de pessoas samaritanas que ali se encontravam em Jerusalém, mas fizeram com que aquele povo perdesse o foco e a direção. Talvez você perdeu o foco da sua vida ministerial, da sua vida cristã. Talvez você perdeu o foco do chamado de Deus para você. Eu não sei exatamente como você está, mas talvez Deus te dotou com um dom, com um talento muito especial. Talvez Deus te chamou para fazer algo e você fazia e de repente você para de fazer por conta de pressões. Porque inimigos se levantam. Porque pessoas querem empatar que a obra de Deus vá avante e parece que você, assim como o povo de Deus, se rende às pressões. E muita gente diz, agora não, agora eu quero ficar na igreja sem fazer nada, que outros venham fazer. Deus não te chamou para você ser à toa. Deus não te chamou para que você ficasse sem fazer nada. Deus não te chamou para isso. Então nós devemos ter convicção do chamado de Deus sobre as nossas vidas. E tendo essa convicção, possamos retornar a fazer o trabalho de Deus, possamos exercer os dons dos quais Deus tem dado à sua igreja. E parece que o povo esquece. E porque o povo de Deus esqueceu, Deus levanta 2 profetas.
Agora, a mensagem deles são mensagens de exortação, para que haja mudança, transformação, mas também são mensagens que levam encorajamento ao povo a voltar-se para Deus. Se fôssemos dividir em duas partes o capítulo 5, nós dividiríamos da seguinte forma: os profetas ajudam o povo a retomar o seu chamado, e a segunda parte, e aí vai da parte 1 à parte 5, e a segunda parte, a carta do rei. Mas eu não irei dividir em duas partes. Eu gosto de ser sucinto, mas eu não gostaria de ser tanto nessa noite. Mas se fosse dividir em duas partes, seria top. Essas duas partes vão citar todas as coisas que esse texto quer dizer de forma bem clara e extraordinária. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: Deus ajuda o seu povo. Porque, de fato, a obra de Deus é uma obra espiritual, e só quem motiva homens e mulheres a trabalharem, a se dedicarem na obra do Senhor é o próprio Deus. E é Deus que ajuda o seu povo. Quando Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, a ideia de Deus é que o povo pudesse entender que é Deus que ajuda o seu povo. Que a obra de Deus é algo espiritual, não motivado pelos homens, mas motivados pelo próprio Deus, que usa homens para ministrar o coração do seu povo, a verdade de Deus, e assim motivar o seu coração ao serviço, ao recomeço, a voltar a viver nos parâmetros de Deus e para a glória de Deus. Então, Deus ajuda o seu povo de que maneira? Em primeiro lugar, Deus ajuda o seu povo enviando profetas para mover a obra de Deus novamente. Deus ajuda o seu povo falando ao coração do seu povo, através de homens de Deus. Deus ajuda o seu povo, aquecendo o coração do seu povo, frio, e estimulando a reconstruir, aquecendo a uma verdadeira espiritualidade, a um novo recomeço do chamado cristão para a sua vida. Então Deus estimula o seu povo, aquecendo o coração frio, pelo mundo, pelo tempo, pelas coisas que a mente daquelas pessoas estavam cheias naquele momento. E no verso 1 e 2 você vê que Deus, ele motiva o seu povo através de uma profecia extraordinária. Quando Deus fala pelo meio do profeta, Deus queria que o povo pudesse ter ânimo. E a pregação de Ageu foi: suba as montanhas, tragam lenhas, construam o templo, tenha prazer em glorificar a Deus. Deus chamou para o trabalho. Às vezes nós precisamos trabalhar, mas não devemos esquecer de orar e entender que a obra de Deus é uma obra espiritual e é feita no poder de Deus. Não na ação humana, mas através do poder miraculoso de um Deus que tudo pode. Zacarias, o seu nome significa o Senhor se lembra. E é um nome perfeito para uma situação onde o povo imaginava que Deus tinha esquecido, e eles já tinham esquecido também do chamado de Deus. Então o profeta chama o povo para a restauração. Ele mobiliza o povo de Deus a realizar uma tarefa muito importante. Ele encoraja o povo a confiar em Deus, a acreditar no cuidado de Deus, na presença de Deus e no envio do Messias que Deus irá enviar. Ele estimula o povo a acreditar que um Deus todo-poderoso que chamou a sua igreja, Ele é o mesmo Deus. Então ele mobiliza o povo a fazer essa tarefa. Quando você lê o final do verso 2, você vai ver que eles estavam ajudando também.
Mas aqui há uma ideia tão grande de uma sinergia entre a liderança espiritual, os profetas. Aqui está uma espécie do rei Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua. Aí está rei, sacerdote e profeta trabalhando em uma sinergia imensa, onde Deus é glorificado. Os profetas ajudaram. Eles não só ficaram profetizando, eles colocaram a mão na massa, porque eles entendiam que era necessário para o povo de Deus experimentar a bondade de Deus, através da palavra deles, mas do serviço deles. Eles, então, encorajam o povo a rever suas prioridades. Será se a prioridade do povo de Deus era as suas próprias casas? Ou era a casa do Senhor? Quais são as suas prioridades? Será se a prioridade sua é a sua própria vida? Ou você entende o que o Senhor Jesus ensinou quando Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Precisamos aprender a rever as nossas prioridades ao servirmos ao Senhor. Se servimos para aparecer, ou servimos para Deus ser visto e glorificado? Eu tenho de rever qual é a minha prioridade quando eu não sirvo ao Senhor. Por que eu não sirvo ao Senhor? Porque eu não tenho tempo para Deus, para o reino de Deus, para o serviço de Deus. Ou porque eu estou extremamente distante dos princípios da verdade de Deus, onde a obra de Deus não me interessa mais. Então, os profetas se viram para isso, em comum acordo com sacerdote e rei, ensinando, motivando, encorajando o povo, mobilizando o povo para realizar a tarefa que Deus o confiou. E eles ajudou de forma clara e perfeita. Qual é a tarefa que Deus te chamou? O que Deus te chamou para ser e fazer? Qual a tarefa que Deus confiou e que empecilhos surgiram no meio do caminho e você parou de fazer? Você parou porque Deus ordenou que você parasse? Ou você parou porque não aguentava as pressões? Qual o motivo pelo qual você parou? Se você parou por conta de pressões, adversidades, dificuldades, pessoas que se levantam, você precisa rever o seu chamado. Se Deus te chamou, é Ele que dispare, e é Ele que diz avante. Ele é Deus, e você é servo dEle. Precisa então servi-lo e servir com alegria esse Deus que tudo pode. Deus ajuda o seu povo enviando profetas. Profetas que venham trazer a palavra de Deus, que venham causar ânimo, impacto e exortação no coração. Deus deseja que você trabalhe, Deus deseja que você sirva, Deus deseja que você seja abençoado, mas que você lembre do reino de Deus. Deus ajuda o seu povo, protegendo o trabalho e permitindo que continue. Deus levanta os profetas, o povo volta a trabalhar. 17 anos depois, chega a notícia do governador daquela região, Tatenai. Ouve que o povo está fazendo uma construção ali. E é interessante que ele vai ver e vai perguntar o que é que está acontecendo, quem deu autoridade, quem ordenou para que eles restaurassem aquele templo. E ele vai lá, do verso 3 ao verso 5, você vai ver essa situação.
Mas é interessante que no verso 5 você vê uma expressão linda. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os chefes dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Ou seja, os olhos de Deus estavam sobre eles, e quando os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Quando Deus é contigo, quando Deus é com você, quando você faz a vontade de Deus, nada e nem ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem a fazer na sua vida. E é interessante, porque nada e nem ninguém atrapalhou isso, porque eles ganharam tempo para continuar a obra, porque a obra não parou até que o assunto chegasse ao imperador Dário e viesse a resposta. Agora imagine, eles estavam em Jerusalém, levaria dias para que essa carta chegasse ao imperador. Chegava várias cartas de várias províncias, ele dominava o mundo todo conhecido. Então, para despachar, as coisas não eram rápido. Então, isso demorava muito tempo. Quando o rei enviasse uma nova carta, o povo continuaria trabalhando. E isso o povo ganhava tempo para quê? Para continuar a obra de Deus. Mas ganhava tempo também para continuar orando, para que Deus movesse o coração do imperador, porque eles disseram que a autoridade que tinham acontecido veio da parte de Deus, e havia um decreto do rei Ciro, e por isso eles continuavam a fazer a obra de Deus. Então eles tinham tempo para continuar trabalhando e reedificando as muralhas, a casa do Senhor. Eles tinham tempo para continuar ainda orando, dizendo: Deus, tem misericórdia, não permita que essa obra pare. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos no teu poder e confiamos que essa obra vai avante e o Senhor vai ser celebrado, exaltado, glorificado, magnificado mais e mais. Eles acreditavam, irmãos. Eles ganharam tempo. E eles não pararam, porque Deus estava de uma forma muito especial trabalhando através deles e por eles. Mas como Deus pode ajudar o seu povo? Acalmando os seus inimigos. É interessante, porque no capítulo 4, o inimigo vem furioso e para a obra. No capítulo 5, o inimigo ele vem com outro perfil, porque Deus o acalmou. E o perfil do inimigo é um perfil diplomático. Ele diz assim: não para a obra não. Até que o imperador responde: pode continuar. Ou seja, o Deus é um Deus que traz mais brandura. O Deus que nós servimos é um Deus que ajuda, transformando a mente e o coração dos nossos perseguidores. O inimigo agora foi mais justo em sua representação do assunto ao rei. Quando você continua a ler essa carta do verso 6, você vê que a justiça por parte do inimigo citar todas as coisas, porque Deus é um Deus que muda toda e qualquer situação. Deus é um Deus que acalma não só a tempestade, mas Ele acalma o inimigo, a fúria do inimigo, a fúria do adversário, a fúria de quem não está feliz com que a obra de Deus vá avante por intermédio de você. Deus acalma. Tem um texto bíblico que diz assim: porei um anel no seu nariz, que também é uma canção. Depois, Diante do Trono fez uma canção desse texto bíblico, e um freio na sua boca. Deus freia o que o inimigo vai falar, para que ele fale somente o que é a verdade. E a verdade é algo extraordinário. A verdade é algo que liberta. E Deus faz isso, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Deus deseja que você continue a trabalhar.
Porque não é você que vai frear a perseguição, os opositores. Deus é o Deus que acalma. O seu trabalho é descansar em Deus, é confiar em Deus e continuar a servir a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força. É interessante que quando a igreja entende isso, ela entende o que Deus faz e como Deus ajuda o seu povo. E Deus ajuda mudando a atitude do povo de Deus. O povo de Deus estava inerte, sem se preocupar com a obra de Deus. Deus aí envia os profetas para trazer uma palavra de exortação, que pudesse tirar o povo do marasmo. Deus, de forma bem clara, Ele permite, protege o trabalho e permite que o trabalho continue. Deus, Ele faz com que o inimigo seja mais manso, mas Deus muda a atitude do povo, do seu povo. Aquele povo que não estava trabalhando nada para o Senhor, no verso 8, diz que todos percebem a dedicação do trabalho. Saiba o rei, aqui é o governador falando, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande rei, que está sendo construído com grandes pedras, e madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, e avançando nas mãos deles. Ou seja, esse povo é um povo trabalhador. A como ver a dedicação. Imagine, eles não faziam nada, Deus exorta, eles voltam a fazer o que Deus manda, mas eles não fazem de qualquer maneira. Eles fazem com dedicação à obra de Deus, ao ponto de as pessoas olharem e dizer: olha, esse é uma pessoa trabalhadora, o quanto ele se dedica à obra do Senhor e à causa do Senhor. Será se as pessoas podem ouvir na IPVC você, o quanto você se dedica e trabalha na obra do Senhor? O povo pode ver na sua vida, meu irmão, o quanto você tem servido a Deus, o quanto você é diligente no que Deus tem confiado à sua mão. Deus muda a atitude do povo, que era uma atitude de inércia. Deus transforma para uma atitude de um grande trabalhador. E Deus deseja que você trabalhe cada vez mais para a glória do Senhor. Esse povo que não ligava ao chamado de Deus, esse povo que não entendia o chamado de Deus e tinha por 17 anos parado de servir a Deus, sabe o que é que acontece com eles? Eles entendem quem eles são. Verso 11 diz: esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há. Somos servos de Deus. Para que Deus te chamou? Para sentar em um banco, ouvir as exortações, o encorajamento, a palavra de Deus e ficar sem servir? Para que Deus te chamou? Para servir um culto todo domingo? E pensar que a igreja é um clube, onde tem uma taxa, que é o dízimo, aonde você tem de pagar? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para servir, e por que você não está servindo? Porque você não está fazendo aquilo que Deus te chamou. E talvez eu estou ministrando agora e você diz: porque fulano de tal fica me perseguindo. Isso não é desculpa para fazer a obra de Deus. Porque todos que desejam, segundo o que Jesus Cristo diz, viver piedosamente, serão perseguidos.
E quando ele disse isso, ele diz: bem-aventurados sois, quando fores perseguidos por causa da justiça. Se você está nos princípios de Deus, na direção de Deus, você deve entender que você é servo de Deus e deve servir, e servir ao Senhor com alegria. Agora, muitas vezes e muitas coisas acontecem por causa dos nossos pecados. Às vezes, Deus nos entrega as consequências de nossas escolhas, a fim de nos salvar de nós mesmos. E quando o povo entende isso, no verso 12, eles entendem que Deus levou a consequências terríveis da escolha deles. Eles foram exilados para o exílio da Babilônia, por causa da consequência deles, porque eles se afastaram de Deus, se afastaram da vontade de Deus, dos princípios de Deus, e Deus levanta Nabucodonosor. Mas Deus também depois levanta um rei persa, que quer dar uma nova chance ao povo de Deus, por direção de Deus, de fazer aquilo que Deus deseja, de obedecer, de escolher o que Deus deseja. E Deus deseja que você escolha servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O povo de Deus, ele entende que tudo de mal que ocorreu na vida deles era porque Deus queria ensiná-los a viver e viver segundo os preceitos de Deus e a vontade de Deus. Nem tudo o que acontece na nossa vida é por causa do pecado, mas muitas coisas que acontecem é por conta do meu pecado, da minha má escolha, é por conta do seu pecado, da sua má escolha. Deus fala e você rejeita Deus, e você deseja fazer do seu jeito, da sua maneira. As consequências disso acontecem, vai vir. Mas é necessário que o povo de Deus possa entender que Deus é aquele que muda a nossa atitude, Deus é aquele que muda o nosso coração, Deus é aquele que traz arrependimento, Deus é aquele que traz transformação. E quando a transformação de Deus acontece, nós não temos nada o que esconder. E o verso 17 diz que eles vivem com transparência e não temem observações. Ou seja, a construção continuou, o povo continuava a observá-los para ver se eles iam fazer alguma coisa errada. Mas eles estavam seguindo a vontade de Deus, diante dos princípios de Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Nós somos espetáculos para o mundo. Você é o tempo todo observado. Pessoas querem saber como você reage a determinadas situações da vida. O mundo quer saber como você faz, o que você faz e qual a maneira que você faz. Mas se você foi transformado por Deus, não há nada a esconder. Há sempre uma transparência no serviço, no amor e na fé. Que em nome de Jesus você possa entender que Deus ajuda. Deus ajuda você. Mas acima de tudo, Ele ajuda você a voltar para os princípios dEle. Voltar a servi-lo. Voltar a exercer os seus dons e os seus talentos. O Senhor Jesus Cristo, o tempo todo do seu ministério, Ele veio, na verdade, com esse propósito de religar o homem a Deus. Ele veio com essa finalidade de fazer com que eu voltasse aos princípios do que Deus me fez e para que Deus me fez, para o louvor da sua glória. Deus deseja que você volte assim. Deus não te chamou para ser um crente a mais, um número a mais na igreja. Deus não te chamou para você ficar sem fazer nada. Deus te chamou para que você colocasse a mão no arado e não olhasse para trás. Você precisa voltar a servir. E a servir como Deus deseja que você sirva. Lembre-se, pois, a carta do nosso Senhor Deus, de onde caíste, ao Apocalipse.
E lembre-se das primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o candeeiro do seu lugar. Foi há 17 anos? Foi há 2 anos? Foi há 1 ano? Foi há 6 meses? Lembre-se, o que foi que te impediu de fazer o que Deus ordenou você fazer? Você precisa, em nome de Jesus, tomar uma nova postura de vida. Porque Jesus, ele veio e se entregou para você, para que você pudesse entender que você é um embaixador dele aqui na terra. E você deve fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Que Deus te abençoe, te tire da inércia, transformando a sua vida, o seu pensamento, colocando o desejo de ler os princípios de Deus e orar mais ao Senhor, entendendo que a obra de Deus é espiritual e você precisa trabalhar, mas não é a força do seu trabalho, é Deus que faz. Creia no poder dele e descanse nele, em nome de Jesus. Baixa a sua fronte. Você podia conversar com Deus. Sabe por quê? Porque talvez foi o fato de você não ouvir Deus, as suas escolhas, que levou você a se distanciar do que chamado que Deus tem para você. Mas Deus deseja mudar a sua situação. Deus deseja reverter toda essa situação. Deus te atraiu aqui para você ouvir isso e ser motivado a servir a Deus e a servir com alegria. Pare de pensar na sua própria vida, na sua casa, nos seus bens e na vontade de ter e ser. Pare disso e pense no reino de Deus. O que é que você tem feito com os dons que Deus te deu? Talvez você tenha jogado no mato. Talvez os dons que Deus te deu você tenha desprezado. Talvez os dons dos quais Deus te deu você não está nem aí. Não há preocupação com o chamado de Deus. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa voltar-se para Deus. E você pode tomar um passo ao lado de Deus hoje. Você pode dizer: Senhor, eu estou aqui e reconheço que eu tenho feito quase nada ou nada para a sua obra. Eu estou aqui, não tenho dado testemunho do jeito que o Senhor deveria, do jeito que o Senhor me chamou. Eu estou aqui, ó Deus, e eu não tenho feito ou exercido os dons dos quais o Senhor me deu. Talvez Deus te chamou e te dotou com o dom da palavra, e você não prega a ninguém, nem ao seu vizinho, nem a pessoa que está ao seu lado, na sua escola, no seu trabalho. Talvez Deus te dotou com o dom da música, e o que é que você faz? Nada para engrandecer a Deus e glorificar a Deus com esse dom. Talvez Deus te deu um dom da cura, da fé. Talvez Deus te deu tantos dons dos quais estão escondidos. E Deus deseja que você possa, em nome de Jesus, exercê-los para a glória de Deus. Deus nunca prometeu que não haveria oposição ou dificuldades, mas Ele promete que está com você. Deus, em nome de Jesus, Deus presente que conhece o seu povo, que entende, ó Deus, que o Senhor fez uma obra de construção na nossa vida através do Cristo Jesus se dando na cruz. Oh Deus, ajuda-nos a vivermos e vivermos para a Tua glória. Oh Deus, vivermos para o Teu reino. Retira de nós todo o egoísmo, todo o pensamento mesquinho, contraditório às Tuas verdades, aos Teus princípios. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos e vivermos para a Tua glória, exercendo os nossos dons para o Senhor e para a glória do Senhor e do Teu reino. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Deus, homens e mulheres
crianças e adolescentes com os dons nesse lugar que muitas vezes não tem servido, Pai. Tem misericórdia, desperta o teu povo a servir, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que em nome de Jesus você possa entender que Deus te chamou e Deus te chamou para que você venha exercer o chamado dele. E todos nós somos chamados por Deus. Você precisa fazer aquilo pelo qual Deus te chamou. Irmãos, está final de ano, o conselho vai colocar novos departamentos, novas pessoas em cargos, e precisamos que você diz: eu gostaria de fazer isso, eu quero servir assim, eu quero trabalhar assim. E quando há uma disposição no seu coração, na certeza que você quer trabalhar em uma área na qual Deus te comissionou, isso é maravilhoso, porque vai dar certo. A pessoa certa, no lugar certo, dá certo. E Deus deseja que você volte a fazer aquilo pelo qual Ele te chamou. Deus te abençoe, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Talvez você está aqui e diz: olha, eu não sei nem qual é o meu dom, nem sei para que Deus me chamou. Sabe o que você deve fazer? Orar a Deus. Porque o Deus que te chamou, você vai falar na sua vida, ao seu coração, colocando na sua mente, te dando amor, a área da qual você deve servir. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pelo teu amor, te louvamos porque tu és o nosso Deus. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo com toda sorte de bênçãos espirituais, e que a tua mão venha conduzir as nossas vidas, nos ajudando, ó Deus, nos ajudando constantemente, animando a nossa vida, o nosso coração, em meio à caminhada, em meio à obra das quais nós fazemos para a glória do Senhor. Que o Senhor venha nos animar, motivar, transformar, direcionar a nossa mente, o nosso coração, nos dá sabedoria. Senhor, que em nome de Jesus a nossa motivação de servir não possa ser, ó Deus, aparecer, ser melhor do que ninguém, mas possa ser glorificar ao teu nome. Porque importa saber que o Senhor que deve crescer e que o homem deve diminuir. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra,